Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe e hoje eu comecei o programa extremamente emocionada porque eu ouvi o áudio desta criança. Uma criança inocente, se refere às pessoas como tia, uma menininha magra, indefesa, que era cheia de alegria. Esta criança marcou um encontro no Facebook com um homem que disse que ia ajudar financeiramente a família. A vida dela ia mudar e ela não sabia. Ela, com apenas 11 anos de idade, foi brutalmente estuprada por este homem de 22 anos, que ainda teve um cúmplice, menor de idade, que estava acompanhando tudo, fazendo uma espécie de segurança daquele absurdo. Essa menina ficou internada, ela levou 20 pontos nas partes íntimas. É uma das piores notícias que eu já dei aqui na minha vida. Vocês vão conferir agora a reportagem completa de Selma Souza. O crime aconteceu no dia 17 de janeiro de 2025. A criança de apenas 11 anos de idade conheceu o suspeito através de uma rede social quando o pesadelo começou. Que rede social foi essa que alguém que ela não conhecia começou a ter contato e nesse contato começou a aliciar, a trazer para ela que iria levar para o açaí, que iria inclusive chamá-la para poder sair, para pegar algum valor que ela tem um familiar, que é muito querido por ela, que hoje se encontra custodiado, para poder tirar o familiar da cadeia. Pediu nessa conversa, disse que ela era uma menina muito bonita, pediu foto de rosto, depois pediu fotos íntimas, foram mandadas essas fotos, foram trocadas inclusive fotos íntimas. E ela aceitou o convite dele naquela mesma noite que teve a conversa em poder ir tomar o açaí. O rapaz de 22 anos, junto a um outro menor que fazia a guarda, pegou ela, colocou na moto e foram em direção contrária à cidade de Aquidauana, tendo em vista que eles moram em um povoado. E aí eles levaram ela para uma rua escura, pediram que ela tirasse toda a sua roupa, fizeram um ato libidinoso de forma grosseira. E o outro rapaz que estava com ela fazia a guarda, pegando o telefone dela e apagando todas as mensagens que ela havia conversado anteriormente com o estuprador. O que seria um encontro despretensioso para tomar açaí, na verdade acabou se tornando um crime irreparável. A vítima ficou internada no Hospital da Criança, na CTI. Por pouco, a tragédia não tirou sua vida. Essa criança passou pós-ato, praticamente quase veio a falecer. Por um triz ela não faleceu, ela precisou tomar bolsa de sangue, ela passou 3 dias internada na CTI também, onde está ainda se recuperando, e eu estendo esse ainda se recuperando fisicamente, porque emocionalmente o dano ele é tão drástico que ele vai estender-se ainda mais. Mas a parte física, só para ter ideia do tamanho do estrago que houve nessa criança, que ainda tinha o seu corpo em desenvolvimento, ela chegou a levar 20 pontos na parte genital. Então, e algo que afetou, inclusive, internamente. Hoje é uma criança que não consegue sair de casa, não tem muito medo. Após finalização do inquérito, quando nós tomamos ciência do que estava acontecendo e assumimos o caso, percebemos ainda que a ameaça ela aumentou e perdurou. A família, inclusive, ela quer sair do ambiente porque se sente ameaçado, porque a menor, ela foi deixada claro para ela que ela não deveria dizer a ninguém, porque senão acabaria com ela e com a família dela. As investigações dão conta que, além do estuprador, outro jovem menor de idade também presenciou o crime. A família da vítima está completamente abalada com toda a situação. É uma menina tão boazinha, ela meiga, carinhosa. Essa é ela. Foi grande o desespero, porque por um segundo ela não estava aqui para contar a história, né? Tivesse demorado mais um pouco, ela tinha ido a óbito. Que ela está muito traumatizada por tudo, está assustada com tudo, com medo de tudo. É difícil para a gente da família.
Os 2 suspeitos ainda continuam em liberdade. A defesa da vítima recorreu ao Ministério Público solicitando a prisão preventiva. O Tribunal de Justiça não quis se pronunciar sobre o caso, que segue em segredo de justiça. Apesar do delegado não ter pedido a prisão preventiva, que foram várias indagações que nós recebemos, mas no seu relatório, com total autonomia, porque é de ofício, ele entendeu que não havia requisitos que corroborassem a prisão preventiva. Mas o Ministério Público ele tem poder, ele tem autonomia para isso. E nós provaremos ao Ministério Público, junto inclusive aos fatos novos, como por exemplo a ameaça contínua que essa família está recebendo, que esse rapaz ele deve sim estar preso, porque ele realmente ele traz perigo à ordem pública. Ele é alguém que pode fazer isso com qualquer outra menor que esteja por aí, que ele possa chamar em uma rede social, ou mesmo não chamar, convidá-lo para ir tomar um açaí e cair na mesma situação. Por um triz, essa menor não veio a falecer. Ela chegou a tomar 2 bolsas de sangue, ela passou 3 dias internada, ela não está conseguindo se locomover direito, de forma normal, fora todo o lado psicológico que essa criança está afetada. A menina faz acompanhamento psicológico somente uma vez ao mês e está recém-operada por conta dos abusos sofridos. A família pede um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar mais ativa, já que a criança apresenta sinais de desequilíbrio emocional. Nós trazemos também a atenção aos órgãos públicos da cidade, a necessidade do acompanhamento intenso a essa menor, tendo em vista que ela está tendo apenas acompanhamento uma vez mensal. Então, nós sugerimos de imediato, semanal, que um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, de assistente social, não só para ela, mas para a família, porque toda uma família é afetada. É um efeito dominó. Então, a família também precisa estar resguardada para saber como vai agir com essa menor quando circunstâncias vierem acontecer. Por exemplo, no dia que ela fala, eu quero me matar, como que a mãe deve agir nesse sentido? Mas para isso precisa de uma orientação de profissionais habilitados. Ela sente medo de todas as coisas que a gente pergunta, que a gente fala, todas as movimentações das outras pessoas. Hoje em dia, ela está com medo. Quando fomos conversar com ela, precisamos ter todo o aparato para poder conversar apenas com ela, sem a família por perto, para não ter revitimização da criança, porque é uma situação muito delicada. O crime também acende um sinal de alerta para o olhar atento dos pais em relação ao uso de aparelhos eletrônicos por menores de idade. O alerta que a gente queria trazer, não só como advogada, mas como ser humano, para os pais se atentarem aos seus filhos, aos celulares, porque a gente não sabe o que é que está ali dentro, o que é que a criança está fazendo no celular. Muitas vezes acha que está com um amiguinho, com uma amiguinha, mas é uma situação muito delicada, porque está ali uma pessoa com mais idade do que ela, vai conversando, vai aliciando a criança, e a criança, na inocência, na ingenuidade, aceita um encontro, aceita estar conversando, e essa conversa vai progredindo, chegando a essas vias de fato. Que os pais ficam alerta, olhe mais com quem seus filhos estão conversando, vigie mais seus filhos, suas crianças, porque tem muita gente ruim no mundo. A família da criança clama por justiça. É de justiça. Justiça. Esse homem está solto. Essa criança levou 20 pontos nas partes íntimas, ficou internada, está dilacerada. Tudo aconteceu na rua, como se ela fosse um bicho. Eu quero entender, Vinícius Mecenas, ao vivo aqui com a gente, o que aconteceu nessa audiência hoje e por que esse homem não está preso? O que falta para o judiciário? Uma criança de 11 anos que leva 11 pontos nas partes íntimas depois de ser estuprada. Por que esse homem está solto? Por que esse homem recebeu medida cautelar? O que está acontecendo, por favor? Boa noite.
Boa noite mais uma vez, Mariana. Olha, é realmente um fato lamentável, porque você imagina só o impacto significativo que essa criança teve na sua questão física, no seu corpo, mas sobretudo na mental mesmo, né, na questão psicológica de uma criança de 11 anos de idade. Essas duas pessoas, né, investigadas seguem, portanto, em liberdade, que é um jovem de 22 anos, e o outro menor de idade, pasmem, tem um ano a mais que a jovem que foi estuprada, tem 12 anos de idade. Então, assim, a novidade desse caso é que o Ministério Público acatou, portanto, a denúncia feita pela própria acusação. Aqui comigo estão as duas advogadas da família dessa jovem, que é a Priscila Mendes, e comigo aqui está a Bárbara Alves, para inicialmente falar um pouco mais sobre essa denúncia, que já era algo premeditado. Inicialmente, ficou compreendido pelo nosso judiciário essas medidas cautelares, mas vocês pedem a prisão dele. Boa noite. Boa noite Vinícius, boa noite Mariana. Hoje a gente pediu essa prisão preventiva, só que antes dessa prisão tinha sido decretada medidas cautelares, porque hoje teve uma audiência de urgência para antecipação de provas. Diante da gravidade do caso, o Ministério Público pediu essa audiência para a menor ser ouvida de forma muito especializada por uma equipe profissional e competente para isso. E ela foi ouvida. E, diante disso, o Ministério Público pediu ao juiz para decretar medidas cautelares diversas da prisão, que foram medidas de afastamento, monitoramento eletrônico, através de tornozeleira. Ele só vai poder circular na cidade dele, que é Capela, né? E, após isso, não achamos suficiente, só medidas cautelares, né, diante desse caso, e pedimos a prisão preventiva. Priscila, ainda não há prevenção para uma outra audiência? Não, ainda não. Ocorre que ontem, à medida que nós tomamos, como a doutora Bárbara falou, boa noite Mariana e boa noite telespectadores e Vinícius, ontem a gente entrou em contato diretamente com o Ministério Público, porque ao chegar o inquérito já finalizado, percebemos que não havia o pedido da prisão preventiva. E ao analisarmos, observamos que atingia todos os requisitos dessa prisão. Então, o que nós fizemos, entramos em contato com o Ministério Público, que imediatamente, junto ao magistrado, pediu uma audiência imediata. Então, ela foi ouvida de uma forma especializada, como comentou a doutora Bárbara, e nesse pedido, ele não apreciou o pedido da prisão preventiva. Ele decretou de imediato a prisão, as medidas cautelares diversas da prisão. Ocorre que, após isso, após essa audiência de hoje, nós já nos manifestamos e o Ministério Público se manifestou no mesmo segmento que a defesa da vítima. Nós entendemos que há todos os critérios que atendem à prisão preventiva. Agora estamos aguardando o deferimento do magistrado quanto a esse pedido. Priscila, muito obrigado pelas informações. Bárbara também. Mariana. Você mora em Capela e eu não sossego enquanto você não for preso.